Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu sou o pastor Dimas Souza e estamos agora diante da lição de número 3 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Revista esta com uma temática eclesiológica, tratando da origem, da natureza e da vocação da igreja no mundo. E esta revista ela foi elaborada para o ensino presencial para o dia 21 de janeiro, agora domingo, e traz como assunto a natureza da igreja. O textual ele diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 12. A verdade prática diz: conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, no capítulo 12, que vai do versículo 12 até o versículo 27, uma importante perícope, uma importante leitura base para o entendimento e compreensão do comentário desta nossa lição bíblica. Na primeira lição que nós estudamos, a proposta foi apresentar o surgimento ou a origem da igreja, ou como ela foi planejada na eternidade, formada por Cristo e manifestada ao mundo pelo Espírito Santo. Já na lição de número 2, a lição passada, foi apresentado algumas figuras, ilustrações que descreve a igreja, tratando da sua relação com Cristo, da sua função e estrutura espiritual como habitação de Deus, santuário ou casa de Deus. Então, a partir dessas imagens terrenas sobre a igreja, visto na lição passada, nesta lição 3, agora vamos ver em maiores detalhes sobre a igreja, tratando da sua natureza de forma essencial. E para isso, a primeira coisa que precisamos entender na introdução é o que é natureza. Natureza é aquilo que é próprio de uma pessoa, que é natural de um ser. É algo que pertence à essência de uma pessoa ou de um ser. São características de um ser que o torna diferente de outras pessoas. Então, de acordo com a introdução dessa nossa lição de número 3, existem evidentemente muitas características que mostram o que é uma verdadeira igreja. No entanto, o nosso comentarista ele vai apresentar apenas 3 características de uma genuína igreja de Cristo. E a primeira característica, ele em resumo, fala que a igreja tem uma dimensão confessional. Isso quer dizer que ela é fundamentada na palavra de Deus, sendo a palavra de Deus a confissão de fé dos crentes desta igreja. A segunda tem a ver com a dimensão local e universal. Isto quer dizer que a igreja pode ser uma organização visível, como também pode ser um organismo não visível. E a terceira é que a igreja tem uma dimensão comunitária, isto é, ela é una e ela não pode ser dividida. Vamos entender melhor esses 3 tópicos aqui? Bom, o primeiro tópico desta lição fala da natureza da igreja em sua dimensão confessional. E nestes subtópicos do primeiro tópico, nós temos 3 entendimentos sobre a igreja confessional. O primeiro entendimento é que a igreja verdadeiramente bíblica, ela é fundamentada na palavra de Deus. E isso é o que diferencia uma igreja ou uma denominação cristã séria de uma denominação sectária ou herética. Veja só, todo grupo religioso herético, ele tem a sua confissão de fé não somente na Bíblia, mas em outros livros dos seus fundadores. Como, por exemplo, alguns acreditam na Bíblia e, ao mesmo nível da Bíblia, acreditam nas tradições antigas ou no magistério eclesiástico de sua igreja. Já outros grupos acreditam na Bíblia, mas também, no mesmo nível da Bíblia, eles creem em seus profetas ou profetisas.
Há quem até chamam os seus profetas de espírito de profecia, como se esses supostos profetas tivessem autoridade de acrescentar a palavra de Deus. É importante entender, queridos, que a igreja genuína tem a sua base ou a sua confissão de fé naquilo que a Bíblia descreve, naquilo que ela prescreve para a nossa salvação e para demais outros proveitos espirituais. Crer somente na Bíblia foi um dos grandes legados da Reforma Protestante, com Martinho Lutero, quando apresentou as 5 solas, dentre elas as solas escrituras, ou somente as escrituras e nada mais. Além disto, a igreja na dimensão confessional, ela tem a sua intensiva dependência na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro da igreja e a partir desta situação, ele direciona a igreja, ele controla a igreja e capacita a igreja para que a mesma realize toda boa obra, fazendo então que a igreja passe a andar em um novo estilo de vida cristão ou no estilo de vida espiritual. Então, sem a capacitação do Espírito Santo, a igreja é inoperante e perde a sua essência. O segundo tópico da nossa lição fala da natureza da igreja já na dimensão local e universal. A genuína igreja de Cristo, ela tem uma dimensão local, que é visível, que é identificável, que é limitada pelo tempo e pelo espaço geográfico. São as denominações com as suas placas denominacionais, como a Assembleia de Deus, batistas, metodistas, que estão localizadas em várias cidades, no interior, em vários contextos geográficos. São aquelas igrejas que professam Cristo e a sua palavra, porém, como qualquer ajuntamento de pessoas, tem os seus problemas, os seus defeitos, existem os seus escândalos, porém são igrejas fundamentadas na verdade. É bom lembrarmos que Jesus, ele tinha um grupo de obreiros com ele que também tinha as suas falhas, os seus problemas, como por exemplo, o traidor Judas, o impulsivo Pedro, o incrédulo Tomé, os coléricos irmãos Boanerges, que é Tiago e João. Isso é um retrato de uma igreja local, de uma igreja visível, com as suas falhas e com seus problemas. Agora, a igreja na dimensão universal, aí é diferente, porque ela é invisível, ela não é identificável, ela não está limitada ao tempo e ao espaço. Ela é o conjunto de todos os salvos em Cristo Jesus. A igreja, no sentido universal, abrange todos os crentes verdadeiros, independente das diferenças geográficas, culturais ou denominacionais. Daí o termo universal, porque abrange todos os crentes do mundo todo. Então são os que corresponderam a Cristo com fé e obediência e são membros de Cristo e, consequentemente, membros uns dos outros, como diz Romanos capítulo 12 e o versículo de número 5. A Igreja Universal, ela é um organismo espiritual invisível aos olhos humanos, composta de todos os que, em todos os tempos e em todos os lugares, possuíram os nomes escritos no livro da vida, que é a Igreja Universal, Assembleia e Igreja dos Primogênitos que estão inscritos nos céus. Hebreus capítulo 12, o versículo 23, trata sobre isso. E aqui o nosso comentarista da nossa revista, ele diferencia, ele faz aqui uma diferença entre denominação, na questão local, na dimensão local, e igreja, sentido mais universal. E o nosso comentarista, ele diz que numa cidade pode haver várias denominações, contudo somente há uma igreja. Isso no sentido universal. Por exemplo, podem existir muitas denominações sérias, como os batistas, os assembleianos, os presbiterianos, os metodistas, congregacionais. Todavia, os verdadeiros fiéis dentro dessas igrejas denominacionais é que formam a genuína igreja invisível, universal, a Assembleia dos Santos. Só Deus sabe quem são os fiéis dentro dessas igrejas. E esses fiéis que são essa igreja universal. Mas é bom que se diga que nem todo grupo que se diz cristão, que se autodenomina igreja, pode ser visto como fazendo parte dessa igreja verdadeiramente de Cristo, ou fazendo parte da igreja cristã.
Então, o que fará com que uma igreja ou uma denominação seja cristã é a sua fidelidade a Cristo e a sua fidelidade às Escrituras Sagradas. Bom, por fim, temos o terceiro e último tópico, onde fala da igreja na dimensão comunitária. Dimensão comunitária. Quando se trata da igreja na dimensão comunitária, significa dizer que a igreja ela é uma só e que respira uma unidade espiritual, e essa unidade é caracterizada por uma diversidade de atribuições que torna esta igreja dinâmica e perfeita. E essa ideia ela pode ser compreendida pela figura ou pela imagem do corpo humano, falado um pouco isso na lição passada. E para entendermos melhor essa parte, dentro do contexto desse assunto, nós vamos aproveitar aqui a leitura bíblica em classe, lá no comecinho aqui do assunto da lição, e lá a gente vê algo muito interessante. Por exemplo, a igreja é comparada a uma família, a um exército, a um templo, a uma noiva. Porém, a figura predileta de Paulo para descrever a igreja é o corpo. E quando vamos para a leitura bíblica em classe, Paulo começa o seu argumento refletindo sobre a unidade da igreja. E segundo o apóstolo Paulo, a unidade da igreja tem mentores. Sim, tem dois mentores. O primeiro mentor é Jesus Cristo e o segundo mentor é o Espírito Santo. Por exemplo, no versículo 12 da leitura bíblica em classe, Paulo, falando do primeiro mentor, que é Jesus, lá ele diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Já no versículo 13, a mentoria está agora com o Espírito Santo, pois no versículo 13, o apóstolo Paulo diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, Cristo e o Espírito Santo são dois mentores dessa fundamentação. Então, Cristo é o cabeça e a igreja recebe dele a sua força e a sua beleza. Já o Espírito Santo é o ambiente de convivência plena na saúde da igreja. Agora, ainda na leitura bíblica em classe, após entendermos que Jesus e o Espírito Santo são os agentes da unidade da igreja, os versículos restantes, que vai do versículo 14 até o 27, fala que a interdependência, guarde isso, é o princípio base da unidade da igreja. E é bom que entendamos esses três termos diferentes, mas que são relacionáveis. Por exemplo, dependência, independência e interdependência. O que seriam esses três termos relacionados à igreja como corpo de Cristo? Bom, dependência é quando um órgão, um membro, ele se mantém somente com a ajuda de outros. Isso não é bom, porque trata-se de um membro que nunca ele é ativo em favor dos outros membros. Ele fica só sendo servido por alguém e nunca serve ninguém. É como uma criança que depende do pai, sempre para tudo que ela precisa. Já o segundo termo, independência, é quando um membro não quer depender de nenhum outro membro para se manter. São aqueles membros orgulhosos que pensam que podem caminhar para o céu sem comunhão nenhuma, odiando os outros e não liberando perdão para aqueles que os ofendem. Já a unidade, no contexto de interdependência, é quando todos os órgãos dependem um do outro para se manterem funcionando em perfeição. E essa é a imagem da igreja do Senhor apresentada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, lá na leitura bíblica em classe, do versículo 25 ao versículo 27, o apóstolo Paulo diz: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Existe um escritor chamado Lawrence Richard, em seu comentário devocional da Bíblia. Ele, com muita precisão, ele diz que o nosso relacionamento com os outros cristãos, ele é definido pela participação conjunta em um único corpo.
Ele diz ainda que o nosso serviço aos outros cristãos é definido com o uso de nossos dons e capacidade para servir as pessoas. E por fim, ele conclui dizendo que a nossa postura para com os outros cristãos deve ser de amor ativo e cuidado. Em síntese, ele diz que unidade, o serviço e o amor nunca estão separados nas Escrituras, pois sem unidade não pode haver qualquer experiência de amor e sem amor não pode haver qualquer experiência de unidade. E aí está a grande ideia sobre a unidade. É que a Igreja de Jesus jamais será sucumbida pelas forças externas enquanto manter a sua unidade interna. Enfim, nós chegamos à conclusão dessa nossa pré-aula, dizendo que a Igreja do Senhor Jesus, ela tem sua única base de fé na Bíblia Sagrada, alinhado ao mover do Espírito Santo dentro dela. Esta igreja, apesar de ter uma visão natural, uma visão local, ela também tem a sua natureza espiritual, invisível e universal, a Igreja de Cristo, que será juntada ou ajuntada no dia do arrebatamento da igreja. Ok? Agora, como ato de gratidão, já no finalzinho desta aula, eu gostaria de pedir aos meus nobres irmãos que deixassem um like aqui e também deixassem um comentário aqui embaixo. Pode ser qualquer comentário útil. Isto para nos apoiar nesses comentários e também compartilhar, divulgar este vídeo para todos os grupos evangélicos que você faz parte. Eu estou precisando de mais inscritos aqui no meu canal e eu preciso da ajuda de todos vocês para crescermos aqui nesta plataforma e ficarmos motivados a continuar aqui contribuindo com vocês, tá ok? Fique com Deus, até a próxima. Este é o meu entendimento.